Ó, a aula de hoje vai ser sobre o que a gente copiou ontem. O que foi que a gente copiou? Qual foi a aula que a gente copiou ontem? Deixa eu ver se vocês sabem. Mas qual é o tema? Hã? O clima? Ou vocês só copiaram e nem olharam o que estavam copiando? Vocês só... E qual é o tema? Então, isso que eu ia lhe falar, se ela não veio ontem. Olha, ó. Não é para copiar, viu? Porque a aula já foi copiada ontem. Depois eu dou uma xerox para quem não veio ontem. Lembra para vocês que eu falei uma vez do clima e disse para vocês que... Eu até perguntei para vocês assim, qual era o clima daqui da onde a gente mora? Do Nordeste. Calor, não é? Lembra que eu falei para vocês? Não foi? Ó, o clima é dividido em 3 zonas. Tá aí no caderno de vocês, se vocês copiaram. Três zonas. Quais são as zonas? Eu não sei a ordem certa, mas é... Zona temperada. Qual é a outra? Não temperada. Tropical. O que mais? Qual dessas zonas aqui faz muito frio? Hã? Qual dessas 3 zonas aqui faz muito frio, muito frio? Bota bem aqui, ó. Muito frio. Qual dessas 3 zonas? Zona polar, tá certo, ó. A zona polar faz muito frio. A zona temperada quer dizer... Mais ou menos. Mediana, certo? Pelo nome aqui, ó, vocês já vão identificar, ó. Zona polar, polar vem de frio, né? Zona temperada, mediana. E zona tropical é a zona onde é mais... Muito calor. Agora deixa eu perguntar para vocês. O que faz a diferença de clima? Porque aqui faz muito frio, aqui faz muito calor e aqui é mediano. Bora lá, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês, só para vocês entenderem como funciona, ó. É isso aqui que vai determinar que um lugar faz muito frio, o outro lugar faz muito calor e o outro lugar é mediano, certo? É o Sol. Ou seja, é a iluminação do Sol. Bota bem aqui, ó. A iluminação. A função do Sol não é isso? Não é iluminar, certo? Bem aqui, ó. Não é pra... Se quiser desenhar para vocês entenderem. Mas não, eu vou dar uma xerox para vocês depois, que é melhor vocês entenderem. Porque o desenho aqui não vai ficar muito bem feito, é só para vocês terem uma noção.
certo? Lembra para vocês que eu falei que tem 3 zonas, certo? Só vou botar aqui, ó. Polar, tropical, temperada. Olha bem aqui, ó, o Sol, olha como funciona. O Sol ele vai iluminar a Terra. O Sol ilumina a Terra toda de uma vez? Não, né? Bem aqui é a linha, ó. Ela passa assim, porque a Terra vai girando devagarzinho, certo? Eu vou desenhar só os mapas aqui mais ou menos, só para vocês terem uma noção. É mais ou menos isso aqui, ó. O Brasil fica onde? Fica bem aqui, ó. Vou botar B de Brasil aqui, ó. Certo? Bem aqui passa a linha do Equador. A linha do Equador divide a Terra. Ó. Zona polar fica bem aqui, ó. Só para vocês entenderem. Certo? Certo? Zona tropical fica bem aqui, ó. Vou botar só tropical. Tropical. E a zona temperada fica onde? Ó, só para vocês, a zona temperada, ela fica, eu não disse para vocês que não faz nem muito calor nem muito frio. Ela fica bem aqui, ela fica no meio, ó. No meio entre a polar e a tropical, certo? Fica aqui, ó. É temperada. Bota só isso aqui só para vocês entenderem, mas aqui é temperada aqui também, ó. Certo? Entendeu? Aí, aqui faz mais frio, aqui mediano e aqui mais quente. Se vocês observarem, como a Terra é redonda, o Sol vai iluminar a Terra, uma parte da Terra. Aonde ele vai pegar com mais força é bem aqui, ó. Certo? Porque é a parte mais próxima do Sol. Correto? Como a Terra vai fechando aqui, essa parte aqui fica mais longe do que essa parte aqui, certo? E essa parte aqui fica no meio. Ou seja, a luz do Sol ela bate com mais força bem aqui, ó. Certo? A tropical. Dá mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou botar só a tropical. Fecha bem aqui mais ou menos, ó. Certo? Tá dando para entender mais ou menos? Bem aqui fica a zona tropical. Aí, aqui e aqui fica aqueles países onde faz mais frio, que é Rússia, é uma parte dos Estados Unidos, certo? Por aqui, a Rússia fica mais ou menos aqui, ó. Então lá faz muito frio. Depois eu vou falar umas curiosidades para vocês. Por isso que o Brasil é considerado uma zona tropical, certo? Só para vocês terem uma noção, lá na Rússia, onde faz mais frio, que é aqui, e a parte aqui da Antártica também, essa parte, só que é mais aqui, que é aqui que fica localizado o país. Rússia é uma parte dos Estados Unidos, Canadá também fica aqui. Ó, você estava ali numa sala que tinha ar-condicionado, não era? Quando a gente ligava o ar-condicionado, ficava mais, não gelava direito, não é isso? Porque o ar-condicionado estava mais ou menos e às vezes a porta fica aberta ou a janela.
Mas ali o ar-condicionado, não sei se vocês já olharam, o grau mais baixo que fica, onde faz mais frio, é 17 graus no ar-condicionado. Na temperatura lá onde vai baixando, né? Quanto mais baixa, a máxima é 20 do ar-condicionado, a menor é 17 e a maior é 24, certo? Quanto mais a gente vai aumentando no controle, vai ficando mais, não mais quente, mas menos frio, né? E quanto mais vai abaixando, vai ficando mais frio. Tem vezes que a gente diz que 17 graus é muito frio, né? Quando a gente está em algum lugar, em algum repartimento, banco, alguma coisa, aí diz assim, ah, é muito frio, não é isso? Mas na Rússia, na época do inverno, que quando o sol não bate com tanta força, que é nessa região aqui, lá varia entre 0 a 2 graus, certo? E a gente costuma dizer que 17 graus é muito frio, né? Mas 2 graus é muito frio, não é isso? Frio de congelar, congelar rio, congelar água. Só para vocês terem uma noção, tem vez que lá na Rússia, ou no Canadá, no Alasca, no período do inverno, que é uns 2 meses, chega a fazer menos 50 graus no Alasca. Ou seja, é impossível alguém viver lá com menos 50 graus. Se 17 graus já faz muito frio no ar-condicionado, 0 a 2 graus faz mais frio ainda, menos 50 quer dizer que está abaixo de 0, certo? Então é impossível viver. Eu vou falar outra curiosidade aqui para vocês. Na Rússia, eu vou perguntar aqui para vocês, as nossas tubulações, tubulação na casa aqui todo mundo quase tem fossa, não tem? Geralmente tem fossa, né? Que é a tubulação. Tubulação de vaso sanitário, tubulação de cano é tudo por dentro da terra, não é isso? Não é? Estou perguntando para vocês. Tubulação de cano é tudo debaixo da terra, não é? Mas lá na Rússia, não é debaixo da terra. É por cima mesmo. Você está andando na rua, você olha as encanações e são encanações grossas, que é para passar água, dejeto de esgoto, e outras coisas que passam por tubulação, né? As tubulações lá, algumas tubulações ficam todas em cima, as principais. Aí eu vou perguntar para vocês, por que fica em cima? Do frio, exatamente. Se lá as tubulações forem por baixo, como é aqui, a encanação vai congelar, a água vai congelar. Tanto de água como de dejeto. Então eles têm que botar por cima da terra. Se botar por baixo, o frio vai aumentar. Certo? Aí não passa água, a água literalmente congela. Começa a criar casca de gelo. Pode entrar. Começa a criar casca de gelo, certo? Isso aí é só uma curiosidade que eu estou falando para vocês por causa do frio, certo? Outra curiosidade, deixa eu ver aqui. Vocês já ouviram falar do naufrágio do Titanic, não já? Todo mundo já ouviu falar, né? Que foi baseado em fatos reais e tudo. Quando eles naufragaram, a água fazia de 0 a 1 grau. Fazia essa média quando o Titanic naufragou. Tanto é que o Titanic bateu em uma pedra de gelo, não é isso? Então, porque o frio estava muito forte. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas, algumas morreram afogadas, lógico, mas a maioria morreu de frio, certo? Isso é só uma outra curiosidade para vocês. Aqui deu para entender mais ou menos? Porque um lugar faz mais frio, o outro é mais ou menos, e o outro é mais quente? Por causa, de novo aqui, ó, por causa da iluminação do sol. Aqui bate com mais força, porque está mais próximo,
E aqui bate reto, ó. Certo? Mais perto e reto. Aqui bate mais um pouco de lado, ó. Daqui vai mais um pouco assim, ó. E aqui mais ou menos. Deu para entender a diferença do clima por causa, né? Do sol e da iluminação. Mais ou menos? De novo, sem olhar para o caderno, deixa eu ver se alguém me diz quais são as 3 zonas que existem no clima. Polar, temperada, até eu esqueço também. Tropical, certo. Ó, eu vou dar uma outra curiosidade para vocês aqui que eu ia esquecer. Tem uns países, só que eu já paguei aqui, né? Ainda não era para eu ter apagado. Lembra onde faz mais frio, né? No polo, nas zonas polares, né? Na parte de cima e na parte de baixo. Tem alguns países que... Essa é outra curiosidade que eu vou falar para vocês. Tem alguns países que no período... Esses países que faz mais frio, no período do inverno, fica sempre de noite. Alguns países. Não tem sol, eles não olham o sol. Fica de dia, mas eles não olham o sol. Fica sempre à noite. Aí é justamente o Alasca que eu falei para vocês. Qual é o país que fica o Alasca? Deixa eu ver se vocês sabem. Alasca, ó, só para vocês entenderem. Alasca é um estado. É um estado, certo? Assim como o Maranhão é um estado, certo? Só que o Maranhão é um estado que fica no Brasil, correto? O Alasca, deixa eu ver se vocês sabem. Sem ver no celular. Qual o país? Estados Unidos, certo? Lá no Alasca tem um período que não fica de dia, fica só à noite. Dá em torno de 1 mês e meio a 2 meses. Por causa justamente disso aqui, ó. Por causa da Terra girando, a iluminação ela não pega, certo? Isso aí é uma outra curiosidade para vocês. Mas não é só o Alasca não, tem outros países também. Canadá, Noruega, e outros aí que eu não estou lembrando, certo? Se vocês derem um Google aí, vocês vão achar. Eles costumam dizer que são países que não veem, o sol não nasce. Assim, durante esse período de 1 mês e meio a 2 meses por causa do inverno. Certo? Isso era só outra curiosidade que eu ia falar para vocês. Hoje eu acho que eu só tenho um horário com vocês. Tu foi para lá um período? Não, assim,
A gente está acostumado com o clima, com o mesmo clima o tempo todo. Aí a pessoa sai de um lugar, de um determinado lugar. E não é um lugar assim, né, que nem sair daqui de Serrano e ir lá para Mirizal. Ainda é muito perto, né? Mas a pessoa sair daqui do Nordeste para ir lá para o Sul, ou às vezes um brasileiro que vai para a Europa, às vezes ele sofre muito com a mudança de clima repentina. A pessoa ela está acostumada com aquele clima ali o tempo todo. E do nada muda. Então o corpo ele não está adaptado ainda àquele clima. A nossa vida é como se fosse, compara com a vida animal. É que nem você tirar um animal que reside ali em um lugar que faz muito frio, trazer ele para cá, às vezes ele não vai ficar vivo. Eu vou dar um exemplo para vocês disso daí. Tem aquele um cachorro que é chamado husky siberiano. Ele parece um lobo, é meio branco. É uma raça que ela surgiu no frio, lá para os países que fazem frio. É uma raça que tem aqui no Brasil, só que quando um cachorro desse vive aqui no Brasil, só para vocês terem uma noção, ele perde quase 90% do pelo dele. É um cachorro que tem a pelagem bem vasta, é muito pelo. Quando vem para cá, ele perde quase 90% do pelo por causa do clima, certo? Então é a mesma coisa a gente vai para um lugar que a gente não está acostumado, nosso corpo não está adaptado, a gente vai se adaptar, mas vai demorar. Até a gente se adaptar, a gente vai sentir rinite, o nariz vai entupir, a boca vai secar, os lábios vão secar, vai mudar tudo, até o nosso corpo se adaptar, entendeu? Aí fica enjoado, pode até causar falta de sono, uma série de coisas, porque o corpo não está adaptado àquele clima. Sim. 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 Eu já fui para alguns estados fora daqui, mas não para morar, só para mesmo algum congresso, alguma coisa assim. Só que é diferente, a pessoa ir só visitar, passar uns 4, 5 dias, uma semana e morar lá é diferente. Até a pessoa se adaptar vai demorar. Sim. Causa muitos problemas. Até os mais jovens aí que gostam de futebol, tá tendo agora uma Copa do Mundo de clubes, não é? Na TV agora está sendo transmitido. Inclusive lá, por exemplo, os jogadores estão sentindo o clima que está muito calor. Principalmente os jogadores europeus ou os que vivem lá na Europa. Esse campeonato está sendo disputado nos Estados Unidos e lá esse período agora está fazendo muito calor. Está fazendo em torno de 35 a 40 graus. 35 a 40 graus é onde faz no Piauí, que é o estado mais quente aqui do Brasil. Você já deve ter ouvido falar que no Piauí faz muito calor. Está fazendo agora lá nos Estados Unidos. E pode ser noite, dia, o que for, mas agora, esse período do ano, está fazendo isso. 35 a 40 graus. Então, um europeu ou um brasileiro que vive lá na Europa, viaja para cá esse período, vai sentir, não vai conseguir. É exatamente o que a gente está falando. O nosso corpo vai demorar a se adaptar. Se pegar um cachorro ali que mora em uma casa e levar para outro lugar, o cachorro vai sentir, ou o cachorro ou qualquer outro animal. Eu ia passar uma atividade para vocês, mas eu acho que não vai dar tempo não. Só amanhã? Vocês queriam, né? Até, né? Não, mas era para responder aqui. Não compensa eu dar para vocês e
devolver. Ah, era outra observação que eu ia falar para vocês. No período do inverno, o Alasca, que eu acabei de falar, né? No período do inverno que eu falei, que o Alasca faz muito frio, que é de 0 a 2... minto. Geralmente varia entre... A temperatura varia abaixo de 0. Aí eu vou só fazer uma demonstração aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma régua do frio. Ou, não, na verdade é uma régua de temperatura. Certo? Bem aqui, só para vocês entenderem. Aqui está o 0. Na matemática é assim, ó. Para a esquerda é negativo. Para a direita é positivo. Certo? Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O de largo já deu isso para vocês? Ainda não, né? É porque é mais na frente, ele vai dar para vocês provavelmente. E aqui vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a régua da temperatura. Aqui a gente mede. Então, para cá vai fazer o quê? Mas vai fazer o... frio. E aí vai aumentando, viu? Não tem limite. Aí vai variar do local, como eu falei para vocês. No Alasca que faz lá menos 29 graus em alguns lugares, certo? E aqui vai aumentando. Quanto mais vai aumentando, mais quente. Só que aí, só para vocês terem uma noção, eu vou botar aqui 17, que é o que eu falei para vocês, que é o ar-condicionado que fica ligado. Ainda assim a gente sente aquele frio, né? Mas ainda fica muito distante ainda. Agora, se vocês botarem, quem tem internet aí, se botar no celular agora, eu acho que está fazendo agora, porque a internet ela dá logo quantos graus está fazendo na área que a gente está. Eu acho que agora deve estar fazendo entre, só para vocês terem uma noção, entre 29, 30, entre 29 a 32 graus, que deve estar fazendo aqui agora. Saindo, professora. Tá? 29, né? Olha, ó, acertei, viu? Pessoal, boa noite, boa noite.